No oferecimento de pocilga.com.br, está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje vamos falar mais uma vez sobre séries. Sim, parece que aqui o VaraCast ultimamente a gente só tem falado de televisão, né? Faz parte. Bom, no programa de hoje vamos falar sobre Westworld, sobre a quarta temporada que terminou agora no mês passado. Não, mês passado não, agora em agosto de 2022, para quem estiver ouvindo aí no futuro. E eu trouxe aqui dois convidados para falar a respeito dessa temporada. Um deles já escreveu sobre a série, então eu vou começar pelo convidado, meu viciado em série, que volta e meia tá aqui, já é uma figurinha fácil aqui na Pocilga, no VaraCast. É o senhor Carlos Willow Torres. Dê seu olá aí. Olá, pessoal. Vamos falar dessa série porque gostamos de simulações e discussões sobre a realidade, a não realidade, a consciência. Então vamos nessa. E quem também está aqui conosco é ele, que escreveu aí sobre os episódios, quase todos os episódios da temporada, ainda está devendo aí o último episódio. Quem escreveu sobre o primeiro fui eu, para poder dar o pontapé inicial. É ele, diretamente da Alemanha, Mário Bastos. Dê seu olá. Olá, se você me autorizar, eu tenho uma pergunta muito importante para Carlos Willow. Opa, sim, já, de bate-pronto, sem apresentação, então mande bronca aí. Como é que ele se sente depois de quase 30 anos, finalmente sair uma série baseada no filme dele? Rapaz, olha aí. Pois é. Eu tava dizendo aos meus amigos que eu vou voltar a ser modinha. Eu adoro o filme Willow. O Carlos Willow é apelido ou é nome? O Willow é apelido por causa do filme, por causa do personagem. É mesmo? Da época que, na época que quando passava na TV, as pessoas ligavam pra ele pra dizer: o Willow tá passando seu filme. Eu recebia mais ligações quando o filme passasse às 6 da tarde que no meu aniversário. Os colegas de escola. Tô vendo seu filme. Eu adorava, velho. É um dos meus filmes favoritos de infância. Pô, é muito legal. Né? Sim, muito bem, muito bem. Depois das apresentações, então, vamos começar aí com as nossas impressões iniciais sobre a temporada, e aí a partir delas a gente começa a nossa discussão sobre essa quarta temporada de Westworld. Bom, como Mário Bastos já escreveu sobre os episódios, então eu vou começar com ele. Carlos, me conte aí suas impressões iniciais aí da quarta temporada. Gostou, não gostou? Quantos bacons? Olha, gostei. Agora eu acho que eu jogo invertendo um pouco. Por mais que eu tenha achado essa temporada, de certa forma, mais coesa que a terceira, eu acho que eu me entretive mais como audiência com a terceira, que é considerada por muitos, talvez a pior aí do que foi construído do Westworld. Essa quarta temporada ela é mais redonda, de fato, mas é com spoiler, né? Todo mundo tá ouvindo, a gente sabe que é com spoiler. Sim, claro, com certeza. Se você não assistiu a temporada, pode dar pausa e ir lá, maratone, assiste do jeito que você quiser, são só 8 episódios, 1 hora cada, e depois você volta aqui, porque senão você vai tomar vários spoilers. Isso, mas assim, a série continua usando muito bem a discussão dos temas que ela carrega, sobre a questão, né, da livre escolha, né, que a gente tem na vida, da nossa questionamento até do que é a nossa própria existência, a consciência, o estar no mundo e tudo mais. Esses temas continuam sendo muito bem tratados, a produção continua de alto nível. A trilha sonora, eu adoro o que eles fazem com a trilha sonora. Isso chega um lugar confortável ouvir o que eles fazem com as músicas, assim, é muito agradável. Porém, como a série ela cuida de dar um salto temporal para a realidade, vamos dizer assim, a realidade real mesmo, das pessoas, dos seres humaninhos, isso tirou de circulação um personagem que parecia ser importante. Eu acho que aí acabou indo para um rumo que me desinteressou um pouco. Porque eu acho que se na terceira temporada o personagem lá do Aaron Paul, o Caleb, ficou um pouco... Deu para questionar qual é de fato a função dele. Nessa há um desperdício total assim, do personagem. Não tem muita vantagem da participação dele. Eu acho que isso deu uma quebrada. Quando tem um episódio, eu não me lembro se é o quarto, que tem essa reviravolta aí. Sim. Aí
você entende o porquê que a série tomou aquele rumo, faz sentido pra série, mas ao mesmo tempo tirou pra mim um pouco do que era mais legal, do que estava sendo bem legal ali, que era você acompanhar a história desse cara que deixou a família pra lutar contra aquilo. Então pra mim teve uma certa quebra de expectativa que não foi tão positiva. Porém isso continua sendo um palco para os atores irem muito bem nas suas atuações, né, no desempenho de cada um. Então eu tava aí na dúvida entre 3 ou 4 bacons e tal. Para jogar um pouco para baixo, então, eu vou colocar 3 bacons. E aí vocês jogam para cima, se for o caso. Muito bem, muito bem. Aí no final do programa a gente pergunta de novo a confirmar se a conversa fez os 3, se vai fazer mudar de opinião ou não. Você, Mário Bastos, me conte aí suas impressões iniciais sobre a temporada como um todo. Fazer um breve resumo das coisas que eu falei, né, nos textos. E o último vai sair aí essa semana. Eu acho que essa temporada ela trouxe de volta, né, o espírito, digamos, original, né, de Westworld, no seguinte sentido: Westworld sempre se notabilizou para mim, sempre me chamou a atenção por ser uma série que não recorre aos bons e velhos diálogos expositivos e nem recorre àquela narrativa linear, facilzinha, né? E apostando bastante em temas de reflexões que são feitas através da ficção científica. Sempre foi assim, né? Na terceira temporada, a impressão que deu foi que eles tentaram atrair mais audiência, tornando a série mais linear, né, e com alguns diálogos mais expositivos. Porque realmente a segunda temporada, para quem não está disposto a pegar para assistir, quebra a cabeça de qualquer um, você pira, né? Mas essa quarta não. Essa quarta eles conseguiram voltar um pouco da coisa e dos temas da primeira temporada, principalmente. Você tem claramente várias... A narrativa de Charlotte e Dolores, né, de Charlores, ela acaba sendo um espelhamento da narrativa do Dr. Ford, né? O dilema de ser um deus, mais ou menos isso. E a gente tem uma coisa que é a expansão do parque, né? No sentido do parque se transformar, o mundo se transforma no parque. E a melhor parte, sem dúvida, o melhor episódio da temporada é o penúltimo, aquele episódio catártico que termina com o Homem de Preto anfitrião saindo, né? Ed Harris fantástico, como sempre. E ali ele vai transformar o mundo no parquinho dele, né? Assim como quando o William era o cara que platinou o Westworld, né? Como se fala nos videogames, sabia onde estavam todos os segredos e tal. Ficou lá naquela do labirinto, né? E essa coisa do labirinto retornou também, né? Que é a questão também, que é o tema central da série, a questão da consciência, do despertar da consciência. Então eu achei muito positivo nesse sentido, esse retorno, né? Eu concordo com o nosso caro Willow aí com relação ao problema com o personagem de Aaron Paul. Eu acho que eles não sabem o que fazer com o personagem, né? Na terceira temporada ele foi introduzido até de uma forma interessante, mas e tinha alguma coisa, pairava alguma dúvida ali, porque tinham sido feitos experimentos com ele quando ele era soldado, que eles exploraram mais nessa temporada, né? A coisa dele ter um tipo de alguma conexão mais cibernética no cérebro, uma coisa desse gênero, assim. Mas realmente o personagem ficou bem perdido, né? Até pela opção da narrativa, porque ele, na verdade, quando a gente percebe mais pra frente que, primeiro, esse retorno também achei muito interessante, eles fizeram isso de uma forma muito mais suave e orgânica dentro da trama do que foi na segunda temporada, né? A segunda temporada, já que a gente está falando de Jonathan Nolan, acho que quem já ouve a gente aqui já me ouviu falar isso várias vezes. Ele, para mim, é o mais talentoso dos irmãos Nolan, né? As melhores coisas que Jonathan Nolan fez foram junto, que Christopher Nolan fez foram juntos com o irmão. E se revelou um ótimo diretor também, mas ele é um cara que ele é aquele cara que faz aquelas ideias mirabolantes e tudo mais. Ele era o lado mais humano, né, dos Nolan, né, que depois que
Christopher Nolan começou a fazer os filmes sem o irmão, ele começou a fazer uns filmes mais artificiais, entre aspas, né? E eu acho que ele pilou na batatinha demais, né? O último, acho que o Jonathan dava um freio, assim, pô, velho, isso aí tá viagem demais. Eu acho que, e assim, ele tem realmente, ele é um cara muito talentoso, e se você parar pra comparar, a segunda temporada de Westworld, ela tem exatamente a mesma proposta, a mesma estrutura, só que você só vai entender isso no final, de Amnésia, que é dos irmãos, que é a ideia, a diferença de Amnésia é que corre de trás para frente, né? E a segunda temporada é um processo também que ocorre dentro da consciência de Bernard e que a gente vai entender depois que aquele processo é como se fosse eu me lembro que eu falei na época que era tipo um noir, né? Ele está descobrindo um crime, quem fez, né? Quem fez o quê? E através dessa investigação que ele vai fazendo, que é uma coisa toda com o tempo bem truncado, já que está acontecendo na consciência dele. Sim, para deixar você tão confuso quanto ele. Exato, e para você também entender o que está acontecendo, né? É um recurso narrativo, né? É isso? É interessante, né? Essa temporada, ela virou mais um cyberpunk, né? Uma coisa assim, de explorar o mundo. E cyberpunk, eu falo no sentido raiz mesmo, como crítica social, né? Não aquele cyberpunk de hoje, que é você botar umas coisas cibernéticas, né? E não fazer crítica nenhuma. É uma crítica, né, às corporações, como sempre, né? E trazer a questão dos dados. Até crítica a Bolsonaro teve na terceira temporada. Que tem uma citação ao governo do Brasil, né? Bolsonaro é um Bolsonaro do futuro, né? Mas essa quarta, eu acho que eles trouxeram um bom equilíbrio, né? Que eles conseguiram trabalhar a linearidade e a não linearidade, trouxeram de volta os grandes temas que eles sempre trabalharam, né? A questão da evolução, consciência, né? O que significa ser Deus, tudo isso está lá. E temas humanos também, né? Como paternidade, como você falou, a gente estava conversando uma vez, paternidade é um elemento central da série, né? Todos os personagens, você pega Caleb, Maeve, né, Dolores, né, o próprio Homem de Preto também. Exato, que teve aquele trauma com a filha dele, que ele virou de... Uhum. Então, esses temas todos eles trouxeram de volta muito bem e tal, e ainda com camadas, no seguinte sentido, de que você começa a ver na série, você acha que você está vendo uma coisa em uma linha de tempo só, depois você se dá conta que são no mínimo 2 linhas do tempo, e quando termina ainda existe a possibilidade de que tudo aquilo ali aconteceu numa simulação. Aquilo aconteceu de fato e está sendo repetido, então a gente também pode compreender que tudo aquilo que a gente assistiu foi uma das simulações, talvez a última simulação de Bernard, sendo passada para Cristina, para ela despertar, compreender quem é que ela era de verdade, né? Talvez tudo aquilo já tivesse acontecido no passado e o presente, digamos, entre aspas, seria algo mais alguns anos no futuro, quando a humanidade, ou talvez o planeta já estivesse além da salvação mesmo, e Cristina estivesse sendo despertada para tentar salvar, né? O que seria a possibilidade de salvação que Bernard fala o tempo inteiro na temporada. Então isso é bem legal. Como se fosse a consciência dela, né? Tentando podar um pouco lá a Charlotte. É bem interessante nesse sentido. Me lembra também. Bom, eu não vou lembrar qual é o filme agora exatamente, mas me lembra um filme que. Sabe o que me lembra? Fazer associação agora que pode não ter nada a ver. E no último episódio você vê isso bem claro. Me lembra Sexto Sentido, que você vai assistindo o filme todo, né? E aí depois quando você descobre que o personagem de Bruce Willis é um fantasma, você se toca e percebe que ninguém interagia com ele. E quando você para perceber as ações de Cristina, você percebe que alguns interagiam com ele, com ela, que eram personagens que ela criou, mas os outros não. Todos os outros não interagiam com ela. Porque, na verdade, aquilo ali era ela assistindo a uma simulação. Ela vivenciando uma simulação. Isso é bem legal. Naquela cena no último episódio, onde primeiro passa... quem é que passa primeiro, meu Deus? Passa Maeve e Caleb, né? Maeve e Caleb? Isso. Né? E aí, primeiro passa, na verdade, Cristina e Ted, vai para um lado esquerdo,
e os outros dois pro lado de direito, assim, um negócio desse. Aí você fala, porra, não se encontraram por pouco. Não, eles não iam se encontrar, né? Ali foi só uma brincadeira, né, da direção, da montagem, para que a gente... Não, então no caso não era Maeve e Caleb, não. Caleb tava com a filha e tava com Stubbs. É isso mesmo. Então, mas muito é isso. bem. Então, antes de... Me diga, então, quantos bacons? 4 bacons pela temporada. 4 temporadas, 4 bacons. Muito bem, muito bem. Bom, eu concordo com parte do que vocês falaram. Assim, a terceira temporada, para mim, teve altos e baixos. Teve pontos muito altos, mas também muito baixos. Acho que eles tentaram se fazer uma trama mais linear, mas eu achei que ela é mais bagunçada. E o final é muito assim, meio de qualquer jeito. E achei que nessa quarta temporada eles fizeram uma temporada mais coesa. Não tem altos e baixos. Tem bons momentos muito bons e talvez um outro assim, alguns pontos negativos que a gente pode até comentar aqui. Mas no geral eu gostei. Achei que eles acharam assim, um equilíbrio entre as duas primeiras temporadas, principalmente a segunda, né, que era bem mais filosófica e coisas do tipo, né, e comparado com a terceira temporada, que foi caótica, né, eles mantiveram um pouco dessa linearidade, mas fizeram aí a brincadeira com a questão do tempo, né, de ter diferentes timelines. Eu só acho que nessa temporada eles perderam um pouco a sutileza, até isso que o Mário tinha falado da questão dos diálogos expositivos. Para essa temporada eles tiveram que usar um pouquinho mais, mas assim, no saldo também eu vou ficar com 4 bacons, mas vamos ver aí no final do episódio aqui do capítulo, sei lá como é que a gente chama, programa, tanto faz, vamos ver a que conclusão a gente vai chegar. Então vamos seguir aqui. Então já falamos aí das impressões iniciais da temporada. Mário Bastos já fez a sua viagem temporal, obviamente, já começou algumas reflexões. A gente já falou por alto aí os melhores e piores momentos. E aí, vocês querem começar a falar dos melhores, dos piores? Comente aí, Carlos, algum momento ruim ou algum momento bom aí pra gente começar essa discussão. Eu acho que tem momentos... Como assim? Eu acho que um momento ruim talvez não necessariamente assim, momento ruim, mas assim, algo que eles fizeram que, assim, vou dar um exemplo de algo que eu achei ruim. Por exemplo, foi a mudança drástica de comportamento de Charlotte no último episódio. Quando chega assim no penúltimo episódio, se revela que, no final das contas, o grande vilão seria o Homem de Preto, né? Que ficou ele é o vilão, não é? Tava sendo controlado por ela e tal. E tem até o nome do episódio é a figura de linguagem, né? A metanoia, que teoricamente seria sobre a mudança do William, né? Do Homem de Preto, ele que teria mudado e ligado, foda-se, tipo, porra nenhuma, eu vou começar o jogo de novo, vou sair matando todo mundo e é isso aí. Mas que no episódio seguinte a gente percebe que parece que não foi, talvez a grande metanoia tenha sido a dela. Só que eu achei que foi muito assim, pela construção que eles fizeram da personagem durante a temporada, eu achei que ficou meio abrupto, assim, tipo, do nada ela vê lá a mensagem no tablet lá de Bernard dizendo: ô véi, tem certeza que você vai fazer isso? Pense melhor aí. Reflita sobre o que você está falando e você vai ver que você está falando besteira ou algo do tipo. E aí ela muda de comportamento e resolve: então pronto, eu vou salvar o Sublime lá e pronto. Esse eu achei um dos pontos assim que poderia ter sido melhor explorado na temporada. Meio cavalo de pau, né? Não, assim, acho que não foi de cavalo de pau. Sabe o que é que eu acho? Eu acho o seguinte: o Westworld sempre trabalhou com elipses, né? Narrativos, de deixar que nosso cérebro. Isso é bastante comum em séries
metidas a inteligente, digamos, né? Deixar que nossa cabeça complemente. Isso é legal, isso é legal. Só que eu acho que no último episódio eles forçaram a mão demais nos elipses, né? Até para você contextualizar, ter uma sensação melhor da proporção da coisa que estava acontecendo, entendeu? Eles poderiam ter trabalhado isso melhor, né? Ter desenvolvido um pouco mais, né? Talvez se o episódio tivesse uns 15 minutinhos a mais, né? Um episódio maior, né? E explorar justamente essa mudança de Charlotte, não só isso, mas também todo o desenvolvimento do drama do episódio, né? Das situações e que vão acontecendo ali. Sim, né? Sim. Tem também a Clementine, que também é tipo, a gente tem essa atriz aqui, a gente já pagou a participação dela na temporada. Velho, bota ela pra fazer alguma coisa aí no último episódio, aí tem aquele negócio dela e perseguir lá o Caleb e a filha. Eu falei, pô, né? Matar Stubb, pô, velho. Stubb não merecia morrer, não, velho. Né? Fiquei revoltado ali, porra, sacanagem. E até porque também. Tem um cara que merece morrer em Westworld, é Stubb, velho. O cara mais certinho. Sim, cara sim. do Inclusive eu achei que quando o Bernard disse pra ele que ele não vai sair vivo, que era uma estratégia de Bernard para que o cara fizesse a missão dele sem se importar com o resultado, porque ele já morreria de qualquer jeito, e no final das contas ele sobreviveria, entendeu? Também achei que pudesse ser isso, mas não foi. Ele estava falando literalmente a verdade. Em nenhum momento ele mentiu, né? Ele sempre dizia, você não vai confiar em mim, ele sempre ia dizendo umas coisas assim, você ficava, porra, man, então tá bom, é isso mesmo, vamos lá. E outra coisa também é até a relação lá de Charlotte tava fazendo os experimentos lá com Caleb, e aí depois ela reseta o cara e aí fica assim, você pode interpretar pelas entrelinhas, né, tipo, qual era o objetivo dela, a questão justamente que a gente falou já aqui no programa do como a relação entre pais e filhos pode motivar, né, os personagens, que a série já falou sobre isso, que o objetivo da Maeve é sempre ficar junto com a filha. Dolores tinha relação com o pai, o que a gente já citou aqui, do Homem de Preto e a filha. Mas aí, beleza, o Caleb, vocês até comentaram que o personagem dele não foi muito bem explorado nessa temporada, mas até eu acho que ele serviu, né, para ser mais um, mas serviu aí como a motivação lá da Charlotte Dolores fazer os experimentos e tal, que ela queria saber o que ela tava fazendo de errado. Tem aquele episódio lá que toca a música de Lou Reed, que ela tá no modo tipo Deus entediado, né, cansou de brincar de Deus, tá lá no modo boring, não aguenta mais, não tem nada pra fazer. Mas aí depois fica por isso mesmo, ela deixa pra lá e pronto, fica por isso mesmo. Esse eu também achei um lado negativo da temporada. Me contem mais aí lá dos pontos positivos. Vamos lá, o quadro pontos positivos, pontos negativos. Eu acho que um ponto positivo, você até mencionou, eu acho que aquele é bem... Esse é a deusa entediada, é um bom momento, inclusive, eu acho. Assim, é bem brutal, mas é um bom momento para você entender até porque que ela, de repente, tem aquela mudança ali rápida, né? Vamos até dar eu falei que era um cavalo de pau, mas vamos até pensar assim, bom, como uma mente, uma machine learning, né? Uma inteligência artificial ali raciocinando, até justifica ser um pouco mais rápido que a gente para mudar assim de perspectiva. E essa coisa do Deus entediado mesmo, que é um Deus que não se basta em si mesmo, né? Então por isso mesmo ele cria um mundo e cria essas criaturinhas todas. Criaturinhas, os pokémonzinhos. Os pokémonzinhos, então é interessante. Eu gosto, na verdade, eu acho que a revelação final do que está acontecendo com a Dolores, acho que ela acaba ficando um pouco diluída ali na ação final, mas eu acho muito interessante o desenvolvimento disso, de como ela vai se dando conta daquele mundo, a conversa dela com a melhor amiga, a interação com os dates lá e tal. Sim, então, até que ela conta, né, que tipo... Depois que a gente descobre, né, que tipo, a melhor amiga foi tipo ela mesma que criou, né, pra Sim. manter ela motivada, entre aspas. Sim, então
Eu acho que até o PH Santos que usou uma alegoria para dizer assim, é como se você pudesse inserir no sonho que você está sonhando elementos para dizer, cara, você tá sonhando, se ligue aqui que você tá, isso é só um sonho, eu trouxe aqui um elemento da realidade para ele acordar para isso. Da realidade, a gente sabe que eu acho hoje a realidade sempre não é só aquela, né? Então eu acho que são bons momentos. Eu gosto bastante da primeira metade da série, assim, confesso, por isso que eu digo que para mim desanimou um pouco depois da mudança, mas eu gosto muito, assim, da gente reencontrar a Maeve. Eu acho legal isso para quem gosta da série, a gente reencontra a Maeve, reencontra o Caleb, ela ajudando. Né? Oi? Maeve é uma personagem fodona, né? Pois é, cara. Ela é a mais B10 daquela série, velho. Eu sou apaixonado por ela também. Tandy Newton faz ela de um jeito assim maravilhoso. Exatamente. Então reencontrá-la e vê-la assim caminhando é muito bom. E na segunda metade da série em diante, que a gente descobre ali que na verdade tem um salto no futuro, já com a filha de Caleb mais velha, ela já não é tão bem aproveitada, né? É muito rápido assim a utilização dela, mas todo aquele início do reencontro com ela, do reencontro com a série é muito satisfatório, assim, acho que é bem interessante, eu reputaria como um melhor momento. E eu acho legal também, apesar de ser corrido no final, o Homem de Preto se encontrando como vilão, assim, né? Apesar de ser um clichê, né? O de preto é o vilão. mas o Homem de Preto se assumindo como vilão e dizendo assim... Porque ele sempre teve na série pra isso, no final das contas, né? É o cara que quer burlar o jogo, vencer o jogo e ser dono da zorra toda, né? Então é isso que ele quer ser, e acho que é interessante, assim, como ele vai crescendo. Então aquela ideia dos anfitriões, que na hora de tomar atitude, não tomar a atitude que a Deus esperava, eu acho legal também essa construção, assim, e ele mesmo se depara, o Homem de Preto, quando vai executar aquela mulher, né, que adquiriu consciência, vamos dizer assim, da manipulação. Sim, sim. Então é interessante eu acho esses são bons momentos. Eu acho, de fato, um momento ruim, porque o Caleb no final, esse momento ruim, esse Caleb pai ali, é muito bonito o reencontro dele com a filha, tem toda essa função, mas ao mesmo tempo acho que ele enfraquece também, ele se dilui um pouco ali, porque o personagem, você vê que a utilidade dele foi muito pouco prática, assim, muito pouco envolvente na série. Então eu acho que foi um momento já não tão bom, e eu concordo com o Mário também que dava para essa mudança, para essa revelação final ali que a gente não sabe, né? O real ali já é uma simulação na cabeça da Dolores, dela vendo os resultados daquilo tudo. Em algum momento aquilo pode ter acontecido, mas a gente não sabe se está acontecendo naquele momento que a série está mostrando. Mas podia ter tido aquilo ali, toda aquela revelação final, se não um episódio ali no meio para criar uma transição, pelo menos uns minutos a mais no episódio anterior, para você ter essa transição mais bem feita. Então acho que esse detalhezinho poderia ter sido melhorado, assim. Tem uma parte dessa primeira parte aí da temporada que você elogiou, aí eu até queria saber a opinião de vocês, que eu fiquei meio dividido se eu achei genial ou se achei que foi só fanservice, que foi a parte quando eles vão lá o Caleb e a Maeve, eles vão lá no Westworld da época de ouro, né? E aí tem um negócio que eles entram tipo no jogo, que é uma repetição lá da revolta do Westworld e tal. Eu achei isso genial, mas ao mesmo tempo achei meio fanservice. E aí vocês classificariam isso como melhores momentos, piores momentos? Me contem aí. Eu acho que é um grande momento. Para começar, você tem Enter Sandman em versão instrumental e no estilo de música da década de 20. Sim, teve essa e teve a música de Billie Eilish também, que é Bad Guy. Muito foda. Mas eu gostei, velho. Eu acho que também sempre foi um pouco sobre isso, né? De você brincar com estereótipos de cenários, né? E assim, eu acho que Jonathan Nolan, como criador, tem mesmo que se permitir fazer isso, né? Ele pegou
O que é Westworld? É um parque temático, né? Do Velho Oeste. Então você está ali fazendo um grande elogio ao western, né? Westworld, ele chama a atenção tanto pelo fato de ser uma grande ficção científica, mas porque é uma ficção científica, na primeira temporada principalmente, dentro de uma roupagem de western. Depois a gente vai ter na segunda temporada samurais, velho. Homenagem a Akira Kurosawa, entendeu? Então, e agora trazer um pouco ali da Chicago, né? Da década de 20, né? E tal. É massa, outra estética que eu adoro também. Eu vi e me deu vontade imediatamente de reassistir Estrada pra Perdição. Eu me lembrei de Estrada pra Perdição, falei, porra. E aí fui atrás pra ver de novo. Né? Meio Meia-Noite em Paris também. Meia-Noite em Paris, também, você pegar da perspectiva da Belle Époque ali. Uhum. Mas eu achei ótimo isso, achei muito bom. E a brincadeira também do jogo. O Westworld também sempre teve muito essa coisa da metalinguagem, né? Dela criticar, nunca foi assim a linha narrativa principal, mas de criticar a nossa relação com as tecnologias, né? E a coisa dos games ficou muito forte nessa temporada. Aquele episódio mesmo de Caleb morrendo, né? Sempre, e se ajudando. Eu falei assim, porra, o cara tá jogando Dark Souls ali, velho. Sim, esse episódio foi uma mistura de videogame com umas referências meio a Alice no País das Maravilhas, lá de siga o coelho branco, desça pelo buraco, olhe pelo espelho, né? Que o espelho que conseguia pegar os dados, né? Dentro do Westworld, por causa da vaidade, ainda entra a questão da religião também. E tinha mais o que nisso? Deixa eu lembrar. Vá, continue, prossiga aí com sua reflexão. Não, é isso. Não achei gratuito, não. É um easter egg, mas é um easter egg que ele se assume como um easter egg. Eu estou fazendo um easter egg e olha que legal. Faz sentido, dentro de uma série desse tipo, eu brincar fazendo um easter egg. Então eu acho que isso é uma grande sacada. Sim, com certeza. Sim. Lembrei o que eu ia comentar. É que você falou de videogame, é que também logo no primeiro episódio, uma das músicas pop que eles usam é uma música de Lana Del Rey chamada Videogames, né? Então já tava na sua cabeça essa ideia desde o primeiro episódio. Eles são muito bons em fazer isso na série, né? Em fazer o bom e velho foreshadowing. Se você pega pra reassistir a primeira temporada, velho, você vê de novo cada detalhe que os caras jogaram lá no primeiro, no segundo episódio. O sexto episódio da primeira temporada é fantástico. Porque quando o Dr. Ford tá ali construindo a maquete, numa cena que ele tá conversando com o Bernard, né? E você tá mais concentrado na conversa deles, que é mais importante, mas ele, o Dr. Ford, não tá nem aí pra Bernard. Tá concentrado na maquete, você não presta atenção na maquete. Mas se for ver aquela maquete, é exatamente ele arrumando o massacre de Westworld, que foi referenciado de novo agora nessa quarta temporada, né? A série é muito boa de fazer esses foreshadowing. Eles fazem isso com frequência. Sim. E outra coisa que você falou também dessa questão do Caleb, da repetição para esse videogame, também parece como se fosse a questão do loop temporal, né? E aí vou pegar esse gancho do loop temporal pra gente falar de outro personagem importante dessa temporada, que foi o Bernard, que inclusive é também outro personagem que tem a relação também com o filho, né? Que ele tinha questão com o filho na primeira temporada, e aí quando a gente descobre que ele é um anfitrião, aí, porra, então esse filho é fake e tal. E outra referência à segunda temporada, que ele tá lá, né, no Sublime, que seria o céu, né, o paraíso dos anfitriões, discutindo lá com o personagem o índio. Como é que fala o nome dele? Ele é Akita? Como é que... Akita. Muito bem, é sempre bom ter um especialista aqui. E aí a gente entra nessa questão do loop, que é justamente a jornada, né, de Bernard, que ele começa lá, ele acordando, e a gente não sabe se ele acordou em qual timeline, né, se ele acordou nos 7 anos depois da terceira temporada, ou depois a gente vai descobrir que na verdade ele acordou 20 anos depois, né, que é do salto temporal que tem na temporada. Eu lembro que eu até ficava conversando quando o Mário ia escrever os textos, a gente ficava conversando
via mensagem de texto, né, depois dos episódios, aí eu comentava, pô, ficava tentando prestar atenção nos detalhes, tipo, do celular, roupa, se alguma coisa denunciava essa questão do tempo, que tipo, o celular que Dolores usava era diferente do que o Stubbs, por exemplo, estava usando, se isso poderia ser uma dica da questão do tempo. E o Bernard tem essa questão também do loop, né, que ele ficou lá 20 anos processando, vendo todas as questões, e quando ele acorda e ele sai lá do quarto lá, que o pobre do Stubbs ficou lá 20 anos esperando ele, tadinho. E aí começa a jornada deles, eu até comentei com o Mário isso, pô, será que isso que a gente tá acompanhando no final das contas não é só mais uma tentativa? Mas aí eu acho que seria uma sacanagem da série, né? E aí no penúltimo episódio eles até fazem uma piada com isso, né? Que tem aquela cena lá quando o Bernard e a Maeve estão entrando lá na usina, na barragem, né? E aí, a primeira vez, aí começa um tiroteio, não sei o que, e aí o Bernard fica falando que a versão que ele tem da Maeve, né? Que é tipo, que quer beber, blá blá blá, e como ele enxerga ela, e aí depois vem o que seria a versão de verdade, aí você vê que é um pouquinho diferente. Mas fica brincadeira, né? Se eles quiserem, você pode usar isso aí como depois dizer, a quarta temporada foi pegadinha do malandro, não aconteceu nada, aconteceu tipo, até aquilo que a gente falou, a Dolores estava só observando e nada daquilo foi real. Aí me conta aí, o que é que você acha? Me conte. Como eu falei, eu acho que tudo aquilo ali aconteceu. Não, eu sei, eu tô dizendo que pode, se eles quiserem sacanear, eles podem, mas seria sacanagem. A série toda, velho. Porque assim, eles já andaram no fio da navalha pra mim, muito complicado. Que, assim, minha maior preocupação, até quando você falou pra mim de simulação, eu falei, porra, ia ser uma merda. Porque minha maior preocupação é que fique uma espécie de Matrix, entendeu? Que a série vire uma espécie de hip-off de Matrix. Essa coisa de um mundo que é uma simulação, que não é a realidade, Matrix já fez, pô. Entendeu? Sim. Tem caminhos melhores que podem ir. O que é legal é que eles usaram isso, e isso é um recurso que o roteiro usa, não é assim, olha, isso aqui é uma simulação com simulação, né? Não é um plot, digamos, como é o caso de Matrix, não é um contexto do cenário. A coisa da simulação é um recurso narrativo para trazer de volta algo importantíssimo na série, que é a questão do despertar da consciência. A gente está vendo o que é ali. A temporada inteira é o despertar da consciência de Cristina, que é, digamos, a reencarnação de Dolores, que sempre foi a personagem principal da série. E que, segundo Bernard, a gente não sabe como, ela é a única que tem condição de salvar a humanidade. Isso é uma coisa que o Dr. Ford já sugeria lá na primeira temporada. Se você pegar na primeira temporada para ver, ele vai falar que o Westworld sempre foi sobre evolução também, né? Consciência e evolução. Eu até escrevi isso no texto que é o último que eu escrevi, mas que é o penúltimo da temporada. Que sim. Estamos de olho. Tem dois tipos de evolução, digamos, duas visões de evolução, não cientificamente falando, né? Mas de uma forma mais, digamos, simplória, né? Ou é aquela ideia da evolução da sobrevivência do mais forte, que é a visão, digamos, mais capitalista, né? Meritocracia, que todo mundo tem que ser escroto e o melhor sobrevive. Que é a coisa que o Homem de Preto traz de volta, né? E a outra possibilidade de evolução é a evolução, digamos, civilizada, né? Onde nós vamos aprendendo com nossos erros e tudo mais. Eles misturam tudo isso nessa temporada, né? Por exemplo, você tem a questão da repetição, que você falou aí, com o personagem Aaron Paul, com Caleb, né? Você tem a questão, já por outro lado, das simulações feitas por Bernard, rodadas por Bernard, né? É tudo assim, como é que a gente aprende com nossos erros e vai além, né? Então eles estão sempre tentando ver assim, bom, o que o que significa ser humano, o que é ser humano, aonde a humanidade pode chegar, né? E Dr. Ford falava isso sempre, né? É a história da criação de uma nova raça. Então, sim, que entra na questão do o que é que nos faz humanos, né? Que acho que a série tenta... Que
consciência, mas o que é consciência? Ele vai fazer perguntas dentro de perguntas, né? E ter essa consciência significa que nós somos melhores, que existe essa noção bastante, digamos, moralista e equivocada, de que todos que são mais civilizados, evoluídos, são moralmente melhores. E você pega, por exemplo, o Homem de Preto, é o oposto disso. Sim. Então, é isso. Pode falar, jovem. Já não falou há muito tempo. Mas foi ótimo, porque eu vou resgatar justamente isso. Que no final, há pouca diferença entre você ser um humano e um anfitrião. No final você chega assim, né, não vou fazer conclusões aqui necessariamente, mas é uma das possíveis conclusões, ou talvez a principal nesse episódio, nessa temporada, de você ver isso, que se você permite as escolhas, se você permite o desenvolvimento, enfim, estão ali todos os problemas. Os humanos têm os problemas e os anfitriões também chegaram em problemas. E eu acho que um pouco da decepção da Charlotte Dolores, né? Acho que alguns chamavam de Charlores, ou enfim, cada um chama da melhor forma. Uma das decepções é que justamente não se alcançou essa perfeição, né, do ponto de vista do anfitrião. O anfitrião não foi necessariamente melhor que o ser humano, né? Muitos, inclusive, abdicaram ali daquela existência para ir para o sublime e tal. E isso é muito interessante. E aí eu tô já revisando a minha nota, porque a comparação de Westworld, em termos de avaliação, é com o próprio alto nível de Westworld. Isso que complica para a série, porque uma produção, é claro, né, tem muito mais dinheiro que várias outras séries e tudo mais. A gente sabe que dinheiro faz diferença numa produção como essa. Mas aí é uma produção, aí eu vou voltar lá para a introdução dos anos 20 ali rapidamente, né? Eles constroem essa temporada com várias camadas narrativas. Então, novamente, você tem digamos assim, as várias linhas do tempo, os diferentes níveis de realidade. Então, vamos dizer assim, tem a realidade ali da filha de Jacob, que é a realidade como se fosse a nossa aqui, 20 anos na frente, né, do que a gente está acompanhando, mas é uma realidade ali, do que aconteceu. Tem a realidade do passado, que é o Caleb indo com a Maeve para a guerra, vamos dizer assim. Eles perdem essa guerra e depois tem 20 anos, tem esse real. Tem a simulação do próprio aprendizado de máquina da Dolores mesmo, né? E aí você tem a outra camada narrativa, que é você falar contar essa história dessa temporada toda, fazendo alegoria com os jogos, com os games, como vocês já citaram. Então é natural eles revisitarem o jogo original, que é você ir para Westworld, nesse caso dos anos 20. Faz sentido você ter o Bernard ali, que já jogou esse jogo várias vezes, e ele já, quando a gente tem aqueles jogos mais de estratégia, que você vai por um caminho, anda assim, entrou primeiro na sala para depois na outra, você viu que é errado, e você volta, entra na sala B para depois entrar na sala A, você refaz. Então, e aí você tem... Oi? Não, eu ia dizer, fica o que chamam de macronar. Eu tô jogando agora Elden Ring, e aí quando eu quero subir de nível, tem um lugar já que eu já sei que eu sei matar todos os bichos, ganho XP, subo de nível e aí vou para outro lugar. Exatamente. Então, aí você tem a alegoria do jogo o tempo todo, né? Disso. A própria Dolores, ela participa da construção de um jogo, construindo ali os personagens não jogáveis e tal. Exatamente. Me lembrou até o filme Free Guy, que é um personagem não jogável, né? Eu não assisti ainda. É um personagem não jogável que um NPC. Isso, que ele ganha a consciência ali do tipo, caramba, eu tô aqui só pra tomar porrada dos outros. E aí, então você tem o jogo o tempo todo até chegar nesse jogo do Homem de Preto, que diz assim, eu vou fazer agora, eu vou tratar uma coisa quase nihilista aqui, eu vou tratar isso tudo aqui como um jogo pra mim, e eu que vou ser campeão, eu que quero, enfim, fazer da minha forma. É muito elegante você fazer isso, você ter o que foi o marco da primeira e da segunda temporada. Na primeira temporada você não sabe que você está em duas linhas do tempo das pessoas que visitam o parque, você tem ali o cara mais velho, o Homem de Preto novo, o Homem de Preto mais velho.
Na segunda temporada você tem, mais uma vez, né, você dentro do parque tem 2 linhas temporais acontecendo ali, e agora você tem as 2 linhas temporais da realidade da filha do Caleb. Tudo bem, você não acontece ao mesmo tempo ali, você sabe a diferença, por causa dela principalmente, mas tem a realidade da Dolores, e tem esse jogo aí de você não saber se ali é uma simulação ou real acontecendo naquele momento. E junto disso você construir essa narrativa toda com a alegoria dos games, com a alegoria de tipo, já fui aqui. Então um dos momentos que eu acho bem interessante, que amarra no final, é que cara, esqueci o nome do personagem agora, do Geoffrey, falhou a memória agora. Qual personagem? Que é o amigo do construtor do parque desde o início? Nossa, Bernard, desculpa, gente. Jeffrey Wright. Então o Bernard deixa a arma lá nos primeiros episódios ali, lá atrás, ele deixa ali no cantinho, você diz assim, caramba, esse cara tá enganando a galera. Deixou essa arma aqui. Aí lá no final, a Charlores vai lá e encontra a arma que ele tinha deixado para ela. Então essas coisas se amarram. Então tem um refino muito grande na forma de contar a história. E aí, claro, a decepção de cada um, e aí no meu caso, que é bem particular, é do tipo, esperava que eles fossem contar a história de uma outra maneira, me entreter de uma outra maneira, e eles seguiram um outro caminho, que é extremamente coerente com o contar da série. Então aí vai mais pro pessoal, entendeu? Não é pela qualidade da série em si, porque de fato ela é bem amarrada, ela fecha, né, aquela alegoria de forma muito, muito bem feita, muito bem produzida. Muito bem. Boa, tá vendo? O bom é isso, a gente vai trocando ideia e vai chegando aí a novas reflexões, né? VaraCast! Então, eu quero agora... Acho que a gente já fez um bom apanhado aqui dos melhores e piores momentos da série. A gente já discutiu alguns dos temas. Assim, tem temas que talvez, por exemplo, se a gente quisesse falar sobre essa... O que é que nos faz humanos, a diferença entre os anfitriões e humanos... A gente ia ficar aqui horas e horas, ainda mais com o Mário Bastos aí filosofando, a gente ia passar muito tempo, mas acho que a gente já conseguiu aí sintetizar bastante de como foi a temporada, falando dos pontos altos, pontos baixos. Aí eu quero saber agora expectativas para uma próxima temporada, que teoricamente ainda não está confirmada, mas que seria a última temporada. Aí me conte aí, Mário, o que é que você acha, ou o que é que você espera dessa conclusão, dessa próxima temporada? Eu espero que... Teve um elemento muito importante da série, que pelo menos que eu considero muito importante da série, que eles trouxeram de volta, que foi a questão do problema de você colocar uma consciência humana de volta em um corpo de anfitrião, né? Que Sim. Era algo que James Delos... Foi por isso que James Delos investiu tanto ele queria a imortalidade. E eu achei até que... Eu lembrei até disso agora. Foi uma coisa também que eu fiquei meio decepcionado no uso do personagem da Aaron Paul. Eles poderiam ter usado melhor o personagem de Aaron Paul, Caleb, para explorar melhor isso, né? Porque eu espero que... Eu imagino que a salvação da humanidade vai estar relacionada a alguma forma de você criar uma nova forma de vida que não seja nem anfitrião, nem ser humano, né? E que os seres humanos que eventualmente morreram ali naquela destruição, que de alguma forma dados deles possam ser recuperados e a humanidade possa ser trazida de volta em corpos artificiais ou vivendo dentro do sublime, ou ambas as coisas, né? Então, eu imagino que eles consigam, dentro do desenvolver esse plot, que é um plot que fica lá sugerido no início, não necessariamente é um plot, por isso que eu falo pra mim, né? É um plot importante da série, ele é colocado mais como uma coisa para ser uma contraposição das motivações de James Delos e do William, né? Como são bem distintas, né? Coisas bem diferentes e tal. Mas nesse episódio, de novo, eles voltam a discutir isso, trazem mais uma vez essa questão o que do Who Wants to Live Forever, né? Da eternidade. Nos Highlander.
aquele episódio do personagem de Aeropol morrendo e voltando, tem um pouco disso também. Se eu não me engano, inclusive, é um episódio que o nome é um nome que é uma referência ao texto budista. Esqueci agora o nome. Sim, o nome do episódio é Zhuang. É um negócio desse. Que é uma coisa que fala de reencarnação, e depois a gente vai entender que isso era uma referência a Dolores agora Cristina e tudo mais e tal. Mas a minha expectativa é essa, que eles explorem esse elemento aí que ainda não foi bem explorado, e que a resposta para a possível salvação, né, seja através disso aí, né? E espero que seja uma temporada pelo menos tão boa quanto a quarta, né, que eles acabem bem, né? Como o Willow bem lembrou aí, mesmo a terceira temporada de Westworld, que é mais fraca, é muito melhor do que a maioria das séries que estão aí, né? É mais fraca em comparação a Westworld. Sim, se a gente for comparar com as séries, ela continua sendo ótima. Né? Mas é isso, espero isso mesmo mais. Muito bem, muito bem. E você, Willow? Me conte aí. Se é que você tem alguma expectativa, pode não ter. Tipo, por mim já tinha acabado agora. Não, eu entendo até que se acabar agora, é um bom final também. Também é um bom final. Você tem ali a Dolores dizendo, vou tentar de novo de uma outra forma aqui. E depois desse meu aprendizado. E aí pode ficar para cada um imaginar. Foi? Eles conseguiram botar a quarta temporada de uma forma que, se acabar ali, se sente recompensado, né? Porque a história fica amarrada. Isso, ela não é aquela coisa que deixa muita coisa para acontecer numa próxima, né? Ela só vai descobrir se vier a próxima temporada. Não acontece isso, então fica bom. Eu acho que eu imagino que eles vão resolver. O que acontece? Para mim, os personagens seres humanos, a gente ficou sem realmente humanos. Então, uma possibilidade é fazer isso. Talvez a Dolores tenha aí o backup de todos os seres humaninhos aí no Sublime, ou enfim, em qualquer HD da vida, e ela pode justamente trazer os seres humanos como anfitriões mesmo. E aí... Dados da humanidade quase toda, eles já têm. Isso, exatamente. Na terceira temporada tinha aquela parada ali do Helborran, que pegava os dados. Tipo, Perfeito. a crítica que o Google faz com a gente hoje, né? Uhum. E também a gente pode imaginar que o domínio de Charlotte sobre os seres humanos, que era um domínio mesmo de nanotecnologia dentro do cérebro das pessoas, né, de controlar mesmo, também possa ter capacitado isso, né? Então não é impossível que eles tenham a cópia, digamos, de todos os cérebros. Sim, com certeza. Não, então eu acho que eles podem trazer muitos personagens que a gente conhecia como humano, como anfitrião por terem esses dados, né? Acho que isso pode acontecer. Eu acho que isso enfraquece um pouco, então eu queria saber como é que eles vão ter que... Eu imagino que eles tragam novos personagens humanos e que isso seja bem feito. Não sei como eles vão fazer, personagens interessantes. Tem a filha do Caleb aí e tal, porque, vou fazer só esse parênteses, aquela rebelião também se perdeu um pouco na série, né? Nessa temporada, sim, o pessoal da rebelião meio que... Tinha um potencial que você você vai encontrar uma galera e depois tinha 3 pessoas. E aí acabou por ali mesmo, mas enfim, você tem pelo menos a filha do Caleb como uma personagem interessante, ainda humana. Eu trazer aqui que o Mário falou, mas eu tenho expectativa que eles não sigam o caminho Matrix. Eu me preocupou quando eu vi a Dolores ali, eu falei, tomara que a Dolores não seja tipo o Neo na realidade, né? Que ele descobre que tem poder na realidade e vem aquele Revolutions esquisito lá no final. É o arquiteto, Então eu espero que eles não sigam esse caminho. E eu espero que eles continuem referenciando as coisas de Westworld mesmo, né? Porque o parque tem... enfim, trazer esses sentimentos do parque, das linhas alternativas, das linhas alternativas narrativas que estão acontecendo ali. Eu acho que se eles conseguirem ter esses elementos que fazem de Westworld uma série diferenciada, mas contar uma história nova a partir disso... Que aí não tem jeito, vai ser sobre a salvação da humanidade, né? Uhum. Agora, mesmo que essa humanidade não seja mais a gente como é hoje, esse pessoal de carne e osso aqui, tranquilo.
pode ser justamente um novo ser. E aí pouco importa, e até pouco importa se você... Essa é uma discussão filosófica longa, eu estou falando assim, mas até pouco importa se é você mesmo ou uma cópia sua, porque no final das contas, na sua cabeça, é você mesmo, né? Não, é como diz o lá, se você não pode dizer, né, a diferença, isso importa. Exatamente. Então se eles conseguirem manter esses temas que eles trazem, né? A gente já falou sobre todos eles aqui, ou quase todos esses temas sobre existência, liberdade de escolha, bom e o mal, comportamento ético, moral e tal, e não é moralismo barato, é a moral mesmo, né, de vida. Isso vai ser bem interessante, construindo essa ideia de vamos tentar aqui essas simulações, vamos tentar aqui essa vida real mesmo, e eu acho que não pode ficar só na simulação, essa é a minha expectativa. Que ficar só em simulação eu acho que é muito descartável, entendeu? Pouco prático, porque aí você não tem consequência de fato do que deu errado. Você só simulou ali e pronto, tá resolvido. Precisa ter consequências as coisas, então essas são as minhas expectativas. Eu acho que seria um pouco incoerente com a série, que a série já dá a entender que isso já aconteceu, eles não exploraram porque não é interesse deles explorar essa narrativa, mas isso já aconteceu dentro da série no Sublime. Eles falam assim, olha, nós aqui vivemos milhares de anos, e não sei o que lá, e a vida é maravilhosa. Então, essa ideia da simulação já está lá, né? Mas não, em nenhum momento eles trouxeram isso como um ponto central. Eles sempre usaram isso de novo, né? O que afasta eles, na minha opinião, de Matrix é isso. Não é o ponto central. O que afasta, as simulações são sempre um recurso narrativo, né? E nessa recurso narrativo é o recurso utilizado para o que está acontecendo ali, falando dentro da linguagem da série. O que está acontecendo ali com Cristina? Ela está passando por um teste de fidelidade. Lembra dos testes de fidelidade da primeira temporada? As perguntas que eram feitas? Sim. Forma de um teste de fidelidade ali, né? Porque que volta nessa temporada, tem um episódio, né, chamado Fidelidade. Você já questionou a natureza de sua realidade, tarará. É isso que ela está fazendo. Agora ela está fazendo, a temporada toda está fazendo isso com a gente, né? Grandes proporções. É um grande teste de fidelidade, né? E aquilo ali serve para despertar a consciência dela. Ela se dá conta de que as merdas que ela fez, né, levaram ela até ali, e que ela é a única pessoa que tem a chave para salvar a todos. Sim, com certeza. Eu não confesso que eu não tenho assim expectativas. Eu prefiro não criar expectativas, que aí eu já fico logo, como é que chama? Frustrado. Isso, exatamente, é mais prático, né? Então foi o que eu fiz com a quarta temporada, não criei nenhuma expectativa, aí no final das contas eu achei boa, então, mas brincadeiras à parte... A expectativa é o primeiro passo para a frustração, né? Exatamente. Eu acho que uma coisa que pode ser explorada, talvez, essa parte do sublime como talvez uma questão de fé, de religião, que acho que é na segunda temporada, que mostrava até tipo a jornada dos anfitriões, tipo, eu ouvi falar que tem esse negócio, então vamos lá, que lá a gente vai se salvar e tal. Eu acho que pode ter um pouco dessa pegada, né, já que já nessa temporada a gente já teve, né, isso que Mário citou da questão da referência ao budismo e coisas do tipo. Só espero que não seja isso, né? Não seja Dolores se tornar um Jesus tipo o Neo, né? Como o Carlos falou. Que não caia nessas armadilhas que Matrix caiu, infelizmente. Criou muito essa questão foi muito dessa questão da fé e deixou a racionalidade meio de lado, mas como a gente também falou, né? Comparando os irmãos Nolan, então acho que se o Christopher Nolan tivesse envolvido, a gente ficaria preocupado com a artificialidade, mas como tem Não ia querer fazer um Matrix melhor do que Matrix. Tipo isso. Fazer como é o nome do último filme dele, que tem os negócios de trás pra frente, como é o nome do filme? Eu sei. De Christopher Nolan. Tenet? Isso, Tenet, isso, um palíndromo. E daí queria fazer um Westworld agora ao contrário. Mas é bom a gente também lembrar que tem a Lisa Joy, né, que ela inclusive até dirigiu um filme recentemente protagonizado por Hugh Jackman, que eu não assisti, mas a crítica não falou muito bem, mas é bom ver ela
Isso, é um negócio desse. Tem na HBO Max, mas ainda teve umas críticas. Eu nem sabia que era dirigido. Bom saber. Ela é a diretora, a Lisa Joy. Gosto muito dela. Sim, é que não, eu tô só relembrando ela porque a gente falou muito do Jonathan, né, pra não deixar ela de lado, que eles são os dois, né, juntos, então acho que os dois têm... Embora Jonathan Nolan seja melhor do que os irmãos Nolan, na dupla Lisa Joy e Jonathan Nolan, eu acho Lisa Joy a grande estrela ali. Grandemente, porque ela tá lá, pelo menos pra mim, a primeira vez que ela me chamou a atenção foi desde Fringe. Fringe é uma série que eu acho fenomenal. Muito boa, muito boa. Sim, não assisti. Porra, agora que eu tô vendo aqui Caminhos da Memória, né? Isso, exatamente. E tem a Tandy Newton, tem a Angela Sarafian, que é aquela que você mencionou, que Clementine. A Clementine. O pessoal de Westworld aqui também. Olha aí, tá vendo? Então, aí, sobre a expectativa é isso, assim, espero que isso que vocês falaram também das discussões, que também não fique só no sublime, né, que o mundo real também é importante, senão pode virar tipo querer criar uma confusão de o que é que os loops malucos, o que é que não é, o que é. Enfim, acho que tem possibilidade de criar um encerramento interessante, apesar de que isso que a gente comentou também, que o final dessa temporada é razoavelmente satisfatório, assim, as coisas que ficaram soltas, eu não acho que vai ser algo que vai ser discutido futuramente, são coisas que a gente discutiu como problemas mesmo, que não tem mais como resolver, né, tipo a questão de a mudança de comportamento dos personagens, ou personagens que não foram bem explorados, coisas desse tipo, então isso aí já era, não tem mágica para resolver, a gente só segue em frente e torce para que a conclusão seja satisfatória, né, que não traga mais problemas do que coisas positivas. Assim, algo que eu acharia muito bom, mas eu acho muito difícil, talvez assim, apareceu Anthony Hopkins, alguém assim, pra tipo, ter um fechamento, nem que fosse com uma questão assim, como se fosse um flashback, alguma coisa assim, meio pra ficar parecido com Better Call Saul, tipo assim, chega no último episódio, a gente tem que lembrar, teve esse personagem que foi importante, esse aqui, se você quer concluir, acho que seria interessante relembrar alguns, até o William Jovem, qualquer assim, personagens que foram importantes dentro da eu série. Acho que trazer o Dr. Ford de volta seria excelente, né? Não é necessário, mas seria excelente. Até porque dentro do contexto funciona, né? Tipo, o Dr. Ford aí, eu planejei tudo isso, né? Deixei minha consciência aqui gravada e agora que vocês conseguiram resolver o problema, eu tô de volta. Tamo aí, né? Só me chamar. Então pronto, muito bem, acho que já criamos aí expectativas para a próxima temporada, já falamos sobre tudo e acho que já podemos concluir, então, por favor aí, dê suas mensagens de encerramento, quer mandar beijo para alguém, me conta aí, se não é só um tchau e é isso aí. Minha mensagem de encerramento é: assistam Westworld, quem nunca assistiu. Pô, depois de tomar todos esses spoilers, vai lá e assista agora que você vai gostar, né? Vai gostar mesmo, porque, sinceramente, Westworld é uma série que, claro, se você assiste sem saber nada é mais legal, né? A descoberta que a gente faz, por exemplo, no final da primeira temporada, que são 2 linhas temporais, na época é um negócio de explodir cabeça. Agora é uma série assim que, mesmo você tomando spoiler, não afeta em nada a experiência. Assim, sim. Tem muito detalhe, né? Tem muita coisa, então não... E ela, assim, ela é ficção científica raiz. Pra mim, ficção científica raiz tem que ter questionamento sobre ético, moral, ciência, humanidade... Capitalismo. Ficção científica é isso. Ele não é muito de criticar o capitalismo, não. Ele pega leve, mas... Mais ou menos. Acho que na segunda temporada mesmo já fica bem claro, assim, a questão da Delos do mal, que tá querendo roubar as informações das pessoas, blá blá blá, pra dominar o mundo. É meio, entre aspas, exagerada, mas é isso que você mesmo falou, né, que o Google já faz e a gente deixa pra lá. É mais uma crítica às grandes corporações, né? Exatamente. Isso. Então, muito bem. E você, Carlos, seu encerramento aí?
Eu acho que a gente precisa ter em mente que o Westworld é uma série que tem um refino de produção, de roteiro, de atuação, de trilha sonora, de edição muito, muito grande. Então, é uma história que é muito bem contada. Eu disse aqui, para quase todo mundo, a terceira temporada é uma temporada, vamos dizer assim, ruim. E eu gosto muito, eu gosto muito, como eu gosto de Westworld como um todo, isso que eu estou dizendo. Por mais que ela tenha seus altos e baixos ali na temporada, ela seja mais inconstante, eu gosto da série porque eu gosto da forma como ela conta a história. E aí, trazendo isso que o Mário falou, claro que importa o que acontece com os personagens, como as coisas terminam e se desenrolam, mas a forma como a história é contada é muito boa, é muito elegante. Ela é uma série... Tudo bem, você pode assistir até distraidamente e você vai, claro, mas se você assiste ainda mais prestando atenção nos elementos, você vai ver isso que o Mário também comentou durante a sua conversa aqui, Ramon também, esses elementos que vão sendo colocados ali para você já entender do que é que eles estão falando, né? Então, assim, é uma série que se preocupa muito com os detalhes e ela conta uma boa história e ela tem bom ritmo, de maneira geral. Então, assim, vale a pena mesmo você, quem não assistiu desde o início, as primeiras temporadas, assistir, porque eu acho ainda que a primeira e a segunda temporada são de um nível assim estratosférico, foi o que me conquistou para assistir essa série. E a terceira e a quarta são uma sequência de extrapolação daquele mundo que não tinha como ficar só naquilo, tinha mesmo, né? Então, assim, eles partem de um filme mediano que teve lá nos anos 70, com uma premissa muito interessante, mas com um desenvolvimento que não é tão bom assim. E constroem uma série muito bem produzida e que conta histórias e que, em especial, além de todo esse refino técnico e de atuação, eles debatem temas muito relevantes e de uma forma muito madura, muito bem construída. Então, eu acho que vale a pena. A gente fez críticas aqui, né, mesmo elogiando, dando 4 bacons, a gente trazendo críticas, porque toda a série vai ser criticada, tem elementos que deixam a desejar. Mas é algo de altíssimo nível, que eu acho que é uma série que vai ficar aí entre as grandes produções de série desse período que a gente vive agora, assim, desse recorte de tempo. Muito bem, muito bem. Então, para encerrar mesmo, e aí, você, Carlos, mantém o 3 bacons, vai mudar para 4? Mudei para 4, eu vou acompanhar vocês. Muito bem. Mário Bastos, mantém o 4 bacons? Claro. Apesar de teve uns episódios 5, mas a média é 4, né? Sim. Sim. No geral, como todo, sim. Muito bem, muito bem. Eu mantenho aqui meus 4 bacons, acho que a gente ponderou bastante aí. Então é isso, galera. Até o próximo programa. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau. VaraCast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook estão como The Pocilga, THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcatéia está para lobos.